Fala galera, quem fala aqui é o Charlin. Antes de começar esse vídeo, introduzir o assunto, eu vou pedir pra você que tá assistindo deixar o botão do like e ativar as notificações. O vídeo de hoje vai ser sobre pose do rodo na CPI. Tem uma CPI rolando em relação aos roubos, né, no Rio de Janeiro e tal. E o Pose foi vítima de roubo, né? Roubaram o carro dele. E o Pose, ele fez um story falando assim: o carro é meu, o carro vai aparecer, tá ligado? Daí, de uma forma ou outra, não tô dizendo que os caras que estavam lá ou algo do tipo tentaram, tipo assim, imputar algum tipo de crime nele, tipo assim. E ele, inclusive, teve que ir lá pra se explicar sobre isso, né? Sendo que, na verdade, ele que foi a vítima, ele que foi roubado, né? O certo seria ser investigado os criminosos, né? Que evitaram o crime. Mas, enfim, devolveram o carro dele por quê? O Pose é um artista, mano, de 16 milhões de seguidores. O carro do Pose é vermelho. Acho que uma das únicas que tem no Rio de Janeiro, daquelas Defender ali, poucas. O carro do Pose é personalizado. Pose do rodo escrito assim, ó, nos bancos, tudo. Quem é que vai ser o tolo que vai andar com o carro roubado? Não vai devolver, tá ligado? Normalmente quando roubam os carros, eles abandonam. No Rio de Janeiro, principalmente, eles roubam esse carro pra fazer fita, tá ligado? Depois abandonam o carro. Mas como o Pose postou nos stories, a procura foi braba. Não digo só de polícia ou de enfim. E o Pose é um cara considerado. Ou seja, ele, antes da fama, né, rapaziadinha, ele era da vida louca e passou pelo que passou e tal. Mas não que isso tenha uma coisa a ver, sacou? O cara é querido por muita gente, mano, o Pose do Rodo. Ele é um ídolo das periferias. Ele tem 20 milhões de seguidores de muita gente que gosta dele. Então, não tem como vocês querem imputar um crime ou marginalizar de certa forma por ele ter conseguido encontrar seu carro devido à sua grande fama. Pegou a visão? Que nem o Justin Bieber, quando ele foi lá no Brooklyn. Ele fez flexão com os caras, tá ligado? É considerado, mano, é considerado, tem que fazer. Eu vou botar o Pose na CPI e quem falou um pouco sobre o caso foi o Nicolas Ferreira, né? Então, quero que vocês assistam aí o lance do Pose na CPI e fica até o final que tem um comentário do Nicolas. 9 de setembro, né? E o senhor disse o seguinte: vai aparecer após um vídeo que narrou e disse o seguinte: demorou até muito ainda. O senhor, diante do fato do roubo do seu carro, como é que se deu essa convicção que o carro demorou a aparecer e que ele iria aparecer? Como é que se formou esse pensamento para o senhor? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. E eu estou aqui, muito obrigado por esse convite, tenho que vir, mas é uma coisa óbvia, meu carro aparecer e ainda ter demorado para aparecer, por eu ser o Pose do Rodo. Eu me acho uma pessoa foda, fenomenal, não só eu, como todos os lugares que eu vou, até fora do Brasil. Então, eu sou mundialmente muito reconhecido. Tenho meu Instagram com 16 milhões de pessoas. Meus stories por dia 4 milhões de pessoas nos meus stories me acompanhando. Então, é meio que óbvio que quem me roubou, após ver toda a repercussão, não ficaria com o carro roubado. Um único carro no Rio de Janeiro, que por ser vermelho e por dentro ser todo personalizado e ter meus nomes no banco. Então, para mim, ficaria óbvio que depois que eu postasse que meu carro foi roubado, ele iria ser encontrado. E ele não foi encontrado, ele foi largado. Assim que meu carro foi largado, surgiu muitas informações dos meus fãs. Primeiro, meus fãs falaram que estava em um lugar, eu mandei ir, não estava, falou em outro, não estava, até que um certo ponto estava. E, assim, eu e meu primo, que foi assaltado, já estava na delegacia para fazer a queixa, nem deu tempo, porque conforme chegou a informação onde o carro estava, eu mandei ele ir lá, ele foi lá, e realmente o carro estava lá com a chave, e assim que foi entregue o carro. E é meio óbvio ser entregue por causa disso, por eu ser gigante. Muitas pessoas gostam disso, muitas pessoas discordam. Inclusive o senhor, eu, como tenho o meu direito de ficar em silêncio, eu só queria falar isso mesmo, depois de ficar em silêncio. Inclusive o senhor, na sua rede social, o senhor deixou bem nítido e bem claro que o senhor fala com as suas palavras que eu sou um marginal. O senhor fala isso. Então, creio eu que não tem por que eu ficar dialogando com uma pessoa que me acha uma coisa que eu não sou. Até porque o senhor sabe da minha profissão real, que eu já fui preso, não conseguiram provar nada contra mim, e eu saí porque eu sou isso, sou artista,
pai de 5 filhos e alguém que só pensa em viver em paz, coisa que está impossível. E sobre sua família sofrer ameaça, pode saber que não me convém, que eu sou pai de 5 filhos, não fecho com isso, não me compactuo com isso. Te peço até desculpa pelos meus fãs por eles fazerem isso, mas a minha explicação é essa. Por o senhor me chamar de marginal de uma coisa que eu não sou, eu prefiro ficar em silêncio. Não seria natural também que a Graciane também tivesse se recuperado pelo conhecimento dela assim, de forma tão rápida? Mas a Graciane talvez não tenha o mesmo respeito e o carinho que eu tenho. Deixa eu só... em cima... Só uma questão de ordem. Pois não. O carro da Graciane também foi encontrado, tá? No dia seguinte. No dia seguinte. Só... Não, foi encontrado. Só isso, só para esclarecer. Primeiro, senhor Marlon, o que eu disse, eu não retiro. Eu acho que as músicas que o senhor faz são músicas de apologia ao tráfico de drogas. Eu acho que jovens que, quando ouvem músicas igual o senhor faz, eles têm uma conotação que o mundo do crime organizado é um mundo bom, e não é. Quando o senhor faz um vídeo numa comunidade cantando as suas músicas, eu não estou entrando nem no mérito se o senhor canta bem ou canta mal não, tá? Porque se o senhor tem 16 milhões de seguidores, provavelmente muitas pessoas acham que é bom e está tudo bem. A gente vive num país democrático onde, graças a Deus, tem pessoas que vão gostar de funk, outras vão gostar de gospel, umas vão gostar da forma que o senhor se coloca, outras vão gostar de outra e está tudo certo. Só que quando o senhor, por exemplo, usa, me parece uma capinha de celular, né, que faz que simula uma arma de fogo, você acaba incentivando alguns tipos disso. Então, quando eu disse primeiro que eu estou assegurado pela imunidade do meu mandato e da minha fala como parlamentar. Eu estou aqui representando pessoas que votaram em mim. Muitas não gostam também do que eu falo e está tudo bem, faz parte do parlamento. Eu, sim, fui uma das pessoas que enviei diversas notícias crimes contra o senhor para o Ministério Público e para a Polícia Civil, e eu não tenho por que me esconder. Ninguém é mais homem que ninguém. Eu nunca levei nada para cunho pessoal, da mesma forma que eu disse aqui que as ameaças que foram a mim não vieram do senhor. Então, eu jamais imputaria isso ao senhor. A gente não pode ser responsável pelo que os outros falam. A gente tem que ser responsável pelo que a gente fala e pelo que a gente faz, né? A doutora está bem aqui, sabe que assim funciona o ordenamento jurídico no Brasil. A nossa preocupação com relação ao carro, né, por óbvio, por o senhor ser uma pessoa conhecida, eu também acharia muito estranho que esse carro ficasse desaparecido por muito tempo, né? Até porque ninguém quer chamar um holofote para isso. Mas sabendo já de um histórico pregresso, inclusive quando o senhor entrou em unidade prisional, o senhor se declarou que ficaria mais confortável estar em unidade onde o Comando Vermelho estava, logo existem conexões. Mais uma vez, a gente não existe prisão perpétua no Brasil. Todos aqui que cometem qualquer tipo de ilicitude e pagam pelo seu crime, depois é uma pessoa livre e vai viver sua vida como outra normal, né? E ninguém tem que ficar sendo culpabilizado por algo que aconteceu num momento anterior. Todavia, isso nos chamou a atenção com relação ao vídeo, que foi um vídeo, ao nosso ver, nos parece que existe, pelo vínculo que poderia existir, né? E veja, não estou dizendo que existe, estou dizendo que poderia existir, né? Teria tido uma facilidade. Como o senhor bem disse, o seu primo ou alguém do senhor foi a outros locais, né, que tinha uma suposta informação que ali estaria, e não estava, e nós sabemos que não é tão simples entrar nesses locais. Então, suprindo essas dúvidas, como admiro o senhor vir aqui e falar o que o senhor tem vontade de falar, e é isso mesmo, a gente, muitas vezes isso aqui é um teatro, e é um teatro no plenário também. Em vez de um falar logo o que tem para falar para o outro, fica de conversinha fiada e falando pelos corredores. Então, eu gosto de pessoa que é homem. Chega e fala, tem que falar e está tudo certo. É assim que se resolve as coisas. Mas, mais uma vez, o intuito aqui, como o deputado José Mar disse, o caso do senhor aconteceu exatamente no momento temporal da CPI. Então, era oportuno a gente até entender como é que isso se deu. O senhor disse que
fez o vídeo porque, por ser uma pessoa conhecida, automaticamente saberia, o carro está todo customizado com o nome do senhor, qualquer pessoa que entrasse no carro viria. Esse carro aqui é do MC Pose. E seguindo essa linha, esse carro estava no nome do senhor, era no nome de uma empresa do senhor. Esse carro está no nome de quem hoje, só para a gente conseguir entender aqui a dinâmica? Eu posso só fazer uma questão de ordem em relação a essa pergunta? É porque, como está no habeas corpus, a gente está com a questão do direito ao silêncio, ele vai permanecer em silêncio, ele já fez esclarecimentos que eu achei pertinente, né? Até porque a defesa tem que ter essa noção do que acha pertinente ou não. Mas sobre essa questão de carro, o carro é dele, já tem até uma decisão judicial, porque mas, doutora, ano passado... Só para esclarecer. Pois não, mas só o seguinte, a senhora pode fazer uma questão de ordem com relação ao rito, não tem problema nenhum. Agora, se ele não quiser responder, ele não tem problema. Pode falar, gostaria de permanecer em silêncio, porque senão a senhora vai estar respondendo por ele. Não, mas não vou responder, não. É só para esclarecer uma questão jurídica mesmo, tá? Em relação a essa questão. Ele sofreu uma busca e apreensão por causa de uma investigação, e essa pergunta eu achei pertinente falar, porque essa pergunta já foi respondida em sede policial, então, a partir de agora, ele realmente vai ficar em silêncio, porque tem investigações sobre, enfim, né, sobre ele. Todo mundo sabe aqui, né? Uhum. Então, em relação a isso, ele não vai ser respondido. Só vou pedir para ele falar. Tá bom, mas vou permanecer acho em silêncio. Que já está Doutor. esclarecido. Vou permanecer em silêncio. Obrigado. O senhor disse no vídeo, né, que o carro apareceria rápido, isso de fato aconteceu. As informações foi até que o carro apareceu com um tanque cheio, aí não há problema nenhum nisso, né? O senhor acredita que o aparecimento desse carro se deve também pelo conhecimento que as comunidades, no geral, têm do senhor, e geralmente esses carros muitas vezes são subtraídos. E veja, não estou falando que são as pessoas de comunidade que cometem ilicitude, mas é um fato que as comunidades, por serem locais mais periféricos, acabam muitas vezes tendo em si essas organizações criminosas. O senhor acredita que, pelo senhor, como declarou em sede prisional, ter tido já ligação com o Comando Vermelho, isso tem alguma coisa a ver? Não. Obrigado, MC Pose. Vou passar a palavra aqui para o deputado Rodrigo Amorim, que o senhor quer fazer, acabou não fazendo uso da palavra inicial. Não, quero ver quais são as empresas que estão aqui hoje. Tá. Deputado Felipe Obel. Presidente, eu estou meio que satisfeito com a pergunta de Vossa Excelência respondida pelo senhor Marlon Brando, e deixar claro aqui para a imprensa, para os novos colegas parlamentares, né, antes mesmo que essa galerinha que faz parte da imprensa marrom divulgue algo errôneo, indiferente de tudo que está sendo falado nesta CPI, principalmente no que tange o interrogatório do Marlon Brando. Eu, como bem disse aqui o deputado Josemar, eu sou natural de São Gonçalo. Tenho vários amigos MCs, né? MC Bobô, DJ Cabide, tem até listei aqui. Entre outros que eu fui ao longo da minha vida fazendo amizade, DJ Tubarão. Um dia desse eu estava caminhando pela Olegário Maciel, eu fui abordado pelo MC Orochi, não é isso? O nome Orochi, né? Que veio parabenizar a mim e ao deputado Rodrigo Amorim pelo trabalho feito contra a máfia do reboque no estado do Rio de Janeiro, e por sinal, um trabalho louvável feito por mim, deputado Poubel, deputado Alan Lopes, deputado Rodrigo Amorim, na qual nós enfrentamos uma das piores máfias, não do Rio de Janeiro, que está do Brasil, que é a máfia do reboque. E podem perceber que acabou a sacanagem do reboque no estado do Rio de Janeiro. Deixando claro que nós não somos contra as operações de segurança pública, onde visa tirar do convívio da sociedade marginais, traficantes, entre outros. Mas somos contra a operação caça-níquel praticada por máfias que visam lesar o cidadão trabalhador. E aí, né, antes que demonizem e que tentam demonizar, né, essa CPI ou alguns parlamentares, principalmente para com o funk, eu gosto do funk,
sou seguidor e sou seguido por alguns deles, principalmente Bob Rum, entre outros, né? Eu estava até conversando com o deputado Josemar, que nós estamos da época do MC Marcinho, MC Bob Rum, Claudinho Bochecha, que é conterrâneo, que acaba sendo conterrâneo com o Claudinho Bochecha, que Deus o tenha, conterrâneo. Não, foi só o Claudinho, o Claudinho, o Bochecha está vivo, ao contrário. Que é conterrâneo de São Gonçalo. Estou até botando conterrâneo de São Gonçalo. MC Darlan, que é um grande amigo que eu tenho, que inclusive é vascaíno como eu. Então não tem por que tentar dizer azar o seu. Hoje vamos ganhar aí. Nem por nada, irmão, esquece. Não tem por que demonizar o funk. E aí, Marlon, quero dizer que você tem milhões de seguidores, assim como eu tenho milhões de seguidores. E milhões dos seus seguidores me seguem, justamente pelo trabalho que eu faço de fiscalização. E quem acompanha meu trabalho sabe que desde a época que eu era vereador, eu já fiscalizava muito. Desde a época quando eu assumi aqui o parlamento em 2019, quem não se lembra, deu invadindo os hospitais de campanha para mostrar o que não existia nos hospitais de campanha e conseguir derrubar o ex-governador Wilson Witzel. E as fiscalizações que a gente faz diuturnamente entre hospitais, CPI, máfias, entre outros. Então, eu quero deixar claro aqui, presidente, que não existe uma perseguição personificada na pessoa do Marlon, mas existe sim fatos que nós temos que apurar e dizer que eu estou satisfeito com a pergunta de Vossa Excelência. Ele falou, foi claro, ele é uma pessoa pública, conhecida, querida no segmento a qual ele alcança e que as pessoas, de alguma forma, ajudaram a recuperar o veículo e disseram que o veículo estava abandonado. Então, não tem nem mais o que perguntar, porque ele também está com um habeas corpus e algumas perguntas tenho certeza que ele vai se permanecer no direito de ficar calado. Então, eu fico satisfeito, mas pedindo Vossa Excelência, presidente, que dê celeridade nas perguntas para poder nós avançarmos junto às empresas que aqui estão. Até porque algumas empresas estão se garantindo, em algumas falácias de alguns advogados, não estão vindo para cá, mas que vão ser penalizadas pior do que as empresas que estão vindo aqui se esclarecer. Então, presidente, eu peço que você dê celeridade para que possamos continuar a oitiva das empresas. Deputado, algum outro deputado quer fazer uso da palavra, de perguntas? Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o senhor Marlon Brando, função da minha faixa etária, eu já vi acontecer muitas e muitas vezes. Ou porque a pessoa tem um reconhecimento popular, o senhor citou o caso do Roberto Dinamite, ou de outros artistas, como também, às vezes, carros de autoridades do mundo do crime. Já vi também devolver o carro e entregar na porta. Já vi devolver carros por ordem de presídio. Isso tudo vi porque foi noticiado no jornal. Evidentemente, um cidadão que tem, eu anotei aqui para não errar, 16 milhões de seguidores e 4 milhões de stories, tem uma rede de informação espetacular. E num carro que é vermelho por fora e vermelho por dentro. Difícil de se achar. E que, além do mais, só precisava ter uma faixa preta para ser torcedor do Flamengo. Então, torcedor do Flamengo. Então, para mim, a explicação está mais ou menos óbvia a nível desta CPI. Então, não tenho mais nada a perguntar. Obrigado. Ok. Senhor Marlon, também não vou tomar muito tempo, até diante do HC que o senhor tem, e a sua advogada bem disse que o senhor vai permanecer em silêncio. Não tem também por que a gente fazer algumas outras perguntas. Eu, mais uma vez, só com relação à decisão, eu queria aqui fazer uma correção, uma retificação de minha parte. Na verdade, a decisão não foi do não comparecimento. A decisão da desembargadora Kátia Jagunta foi, vou ler aqui logo no final, que é o que parte,
No ponto, portanto, não há liminar a se conceder diante da ausência dos requisitos legais pertinentes. Por outro lado, garanto ao ora paciente o direito do silêncio, total ou parcialmente, diante das perguntas formuladas naquilo que ele possa incriminar. E aí ela bota aqui o artigo 5º, seus incisos, enfim. E ainda ser assistido por seus advogados. Então, eu, de antemão, eu continuo acreditando que o fato do carro aparecer, né, não tem nenhum indício de pagamento de resgate, até como o senhor bem disse. Todavia, o fato dele ter sido rapidamente, pelo menos no meu entendimento pessoal, né, se dá devido ao senhor ser conhecido principalmente em locais mais periféricos e antes que digam, né, eu não tenho absolutamente nada contra a periferia. Eu sou nascido e criado em Quintino, passei 6 anos da minha vida, da minha infância, morando na rua Paula Freitas, no Morro do Chapadão. Então, eu tenho muitos amigos, tenho boas lembranças, mas isso não apaga o que eu vi de errado, o que eu acho errado, e continuarei defendendo o que eu acho certo. Né? Então, senhor Marlon Brando, vou dispensar o senhor, agradeço mais uma vez a participação do senhor, pedir só à doutora a procuração, vou passar só a palavra rapidamente para o deputado Josemar, que ele vai fazer uma breve explanação. Se o senhor quer falar alguma coisa, o senhor fica à vontade. Deputado Josemar. Primeiro agradecer a concessão do presidente. Eu acho que nós temos que ter primeiro diante das falas que aqui foram postas, tanto da minha quanto dos colegas, e aí já fica uma indicação, sabendo, deputado Paubel, que você é o relator, né, e fica aqui uma indicação. Primeira é de que é importante separar o que é a população do que são os grupos e as máfias organizadas. Como o próprio relator aqui colocou, o fato do MC Pose ter a recuperação do seu carro rápida tem a ver com a sua própria condição de figura pública. Mas esta condição de figura pública não é garantida para a população na ponta e que fica vulnerável aos intempéries, às vulnerabilidades que essas máfias colocam. Então, fica aqui a minha indicação para o seu relatório, é de que, neste testemunho, que o testemunho do MC Pose, conhecido não publicamente como Marlon Brando, esteja explícito de que a recuperação do carro dele está vinculado, assim como outros fatos, ao fato de serem figuras públicas. Né? O que não garante para a população de ponta, que fica vulnerável frente às ações de máfias que estão estabelecidas. Eu queria indicar isso para o relatório de Vossa Excelência, né? Agradecer a participação e reafirmar, né, o papel da CPI dessa CPI como algo importante para a desconstrução de máfias que venham fazer e que não houve aqui, nesse exato momento, nenhuma criminalização da arte ou de qualquer outra prática relacionada à cultura. Só para afirmar isso. Obrigado, e também agradecer a explanação do deputado Josemar. Eu fui procurado pela deputada Dani Monteiro, e até o próprio deputado Josemar expressou essa dúvida. E o local que o parlamentar tem de expressar suas opiniões ideológicas é no plenário. Não é na CPI. A CPI é uma comissão técnica. Então, como eu bem disse a ela e disse ao deputado Josemar, em nenhum momento haveria nenhum tipo de perseguição, e eu acho que o senhor está sendo convicto que não tem. Eu respeito qualquer tipo de arte, de convicções, e está tudo bem. O local de se expressar é no plenário. É assim que o parlamentar faz. Da mesma forma que o senhor se expressa nas suas músicas, a gente se expressa no plenário. Mas já disse convicto que você não tem condições nenhuma de cantar, né?
Verdade, isso também é bem verdade. Por isso que talvez eu tenha escolhido ser parlamentar. Todavia, eu mais uma vez quero dizer aqui a todos que assistem que por inúmeras vezes tentaram transformar a vinda do MC Pose como numa guerra pessoal. Eu não tenho guerra pessoal com ninguém. Eu sou um cara que sou cristão, temente, fiel a Deus. Meu trabalho aqui é buscar a justiça e, acima de tudo, defender os votos. Eu tô satisfeito com os esclarecimentos do senhor. Quero agradecer também a doutora Luísa Lopes, Nicolete, não é isso? Nicolete, perdão. Luísa Lopes Nicolete aqui, por também suas questões de ordem, representar aqui o senhor Marlon. E o senhor Marlon fica dispensado. Tenha uma boa tarde a vocês. Vamos agora ouvir as empresas, começar pela Atento, né? Que é a senhora Zilma. Não é isso, senhora Zilma? Bom dia, seja bem-vinda a essa CPI. Mano, o Nicolas comentou assim, ó, mandou bem, tá ligado? O Nicolas elogiou o Pose. O Nicolas é um cara bem da direita e tal, mas ele gostou do posicionamento do Pose, né? Enfim, achei bacana isso também. E queria saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários.